Estão ligadas as nossas vitórias? Pegue esse espírito. Que espírito? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2023. Diga, unção de governo está sobre a minha vida. Diga, e eu governo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Repita assim comigo, por favor. A dor da mudança ou a dor do arrependimento. Acredito que quase 100% de nós passamos por isso e muitos viveram a dor do arrependimento por muito tempo. Eu acredito que uma boa parte das pessoas tem esse entendimento que se pudessem não ter feito algumas coisas, não teria feito, ou se pudesse ter feito algumas coisas, também teria feito. Tem ou não tem? Você não certamente tem algumas dores de arrependimento quando você olha lá atrás, algumas decisões, algumas escolhas que você tomou, algumas decisões que você decidiu, caminhos que você decidiu seguir, que depois de um determinado tempo você chegou numa conclusão e disse assim, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter me envolvido com isso. Eu não deveria ter me comprometido com isso. Ou você talvez chegou naquela conclusão e disse assim, poxa, por que eu não tomei essa decisão? Por que eu não investi nisso? Tempo. Por que eu não me comprometi com isso? Por que eu não dei isso a Deus, o que Ele estava requerendo naquele tempo, naquele momento, naquela hora? Quantos de nós temos situações assim? E uma coisa que eu quero trazer aqui, para que todos despertem, é que muitas dessas dores de arrependimento, a maioria das dores de arrependimento, é por falta, repete assim comigo, de fé. Faltou confiar, faltou crer, faltou depender de Deus naquele momento. E eu dou alguns exemplos que já falei aqui em outras reuniões, a bispa também já falou aqui, e outros líderes também, de momentos que era o momento de agredir, era o momento de avançar. Você vê que em 2018, 2019, 2020, até 2021, você se ouviu por aí, acredito que você já ouviu falar, quem já ouviu falar de criptomoeda aqui? O famoso Bitcoin, já ouviu falar? Certamente você já deve ter ouvido muita coisa por aí, não ouviu? É tão interessante que muitas pessoas, eu conheço pessoas, que cometeram erros, fizeram loucura com as suas próprias vidas. E a pessoa, o que ela faz? Numa promessa, não é uma promessa? Numa promessa ela faz um suposto investimento, com uma promessa de retorno exorbitante, que aos olhos de quando uma pessoa está vendo ali os cálculos, os valores, a promessa de retorno daquilo, enche os olhos. É ou não é? Você investe aí em Selic, em CDB, em qualquer outro tipo de investimento, imóveis, ou em qualquer outro tipo de bolsa, enfim. Você sabe que o rendimento é muito menor do que a proposta que é colocada. Ao ponto de pessoas venderem carro,
casa, é ou não é? Já viu isso ou não? Carro, casa, e entregar tudo nas mãos daquela pessoa que muitas vezes não tem um contrato, não tem uma fidelidade, não tem uma precificação exata daquele retorno. E muitas dessas pessoas estão sofrendo o que hoje? Qual dor? A dor do arrependimento. Por que eu digo para você que a maioria das dores que nós sofremos é por falta de fé? É porque faltou fé, faltou confiança em Deus. Você vê que qual e quais dessas pessoas tiveram a mesma fé, o mesmo espírito? Muitas dessas pessoas nem dizimam. Mas suponhamos que uma boa parte delas temiam a Deus. Vamos lá. Será que teriam a mesma, ou tiveram a mesma intenção, a mesma força, a mesma confiança para fazer isso em Deus? Consegue entender? Não, eu vou dar tudo que eu tenho, porque muitas dessas pessoas usaram, eu vou usar uma expressão que é usada aí, rapelaram a sua conta bancária, é ou não é? Rapelaram lá o que tinham de investimento, talvez uma poupança, talvez uma previdência social, talvez algum tipo de investimento que tinha em algum determinado lugar, ou talvez tinha um imóvel ou um bem que estava lá, e não, eu vou pegar isso aqui, eu vou injetar nisso aqui, mas eu estou vendendo mais barato, não, mas eu vou recuperar, porque isso aqui, com 2, 3 meses, já vai me dar um retorno que eu consigo recuperar esse valor aqui. Quantas pessoas? Quantas? E é uma coisa incrível que a Bíblia nos dá o exemplo clássico, mencionando essa situação. Muitos vivem hoje a dor do arrependimento. E é tão interessante que, por que eu mencionei 2018, 2019, 2020, 2021? Eu conheci pessoas que nessa mesma época fizeram investimento e perderam tudo. Mas eu conheci pessoas que investiram em Deus, que investiram na fé, que investiram no reino e que não perderam. Você está conseguindo entender ou não? Que não perderam. A Bíblia diz aqui, em Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, diz assim, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos, morreu em Harã. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que coisa interessante essa passagem. Pense bem nisso aqui, Então o Senhor disse a Abrão, repete comigo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu, o quê? Quem ia mostrar para Abraão? Deus. Deus ia mostrar para Abraão. Você vê que a mesma direção, ela foi dada para Terá. Mas só que, se você observar o texto, você vai ver que ele parou em Harã. Mas é tão interessante que quando uma pessoa ela está
ouvindo a Deus e seguindo atentamente a direção de Deus, repete assim comigo, ela sabe o tempo certo de parar. Quando uma pessoa ela segue a direção de Deus, ela segue a palavra, ela sabe o tempo certo de agredir, ela sabe o tempo certo de investir, ela sabe o tempo certo de fazer determinadas coisas na sua vida com base a direção que Deus está dando a ela. E não com base aquilo que ela ouve ou com aquilo que ela vê as pessoas fazendo, mas com base naquilo que Deus fala com ela. Mas é uma coisa que eu quero fazer você pensar e refletir comigo. Quando você quer muito uma coisa, qualquer direção, qualquer palavra ou qualquer pessoa está dando a resposta do que você quer, não é? Não é assim? Ah, confirmou. Não é mais ou menos assim que as pessoas dizem, né? Eu estou aqui, se aquele lenço de papel balançar é porque é a vontade de Deus. Balançou. Opa, é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não confirma com sinais. Você consegue entender? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que quando uma pessoa quer muito algo, se ela não estiver ouvindo a Deus, qualquer coisa pode representar a ela um sinal que ela tem que fazer aquilo. Mas nós aprendemos na palavra que todas as vezes que uma pessoa está em Deus, ouvindo a palavra, e Deus dá uma direção para ela, e se houver fluidez naquele caminho, naquela escolha, naquela decisão, e ela for, e Deus for dando a ela direção, for dando a ela favor, graça, ela vai conseguindo, aquilo vai fluindo de uma forma e vai dando a ela paz. E assim ela vai viver o resultado, com base naquilo. Porque quando uma pessoa está em progresso, ela é beneficiada, ela é honrada, ela é abençoada. Mas o reino de Deus é engrandecido por intermédio da vida dela. O nome do Senhor é exaltado por intermédio da vida daquela pessoa. Então, Deus sim quer que aquela pessoa continue crescendo, que ela continue avançando, que ela continue progredindo, mas dependendo de Deus. Olha que coisa. Terá morreu com 205 anos. Os únicos versículos que menciona sobre ele foi aqueles que nós lemos aqui. Agora vamos lá. Nem mesmo as pessoas mais desprezíveis, que não fizeram nada na vida, têm mais história do que o próprio Terá. Tem um legado superior do que o próprio Terá. É uma coisa assim que você tem que pensar, e olha que coisa, né? Abraão, a gente fala tanto de Abraão, né? Tanto de Abraão, tanto de Abraão. Você vê que muitas vezes nós nem lembramos o nome do pai dele. Mas se você acompanhar tudo, você vai ver que parte do desenvolvimento e da maturidade da fé e do desenvolvimento de Abraão foi quando Deus disse: sai da tua casa, sai da tua parentela, saia desse padrão de começar e parar, saia desse padrão que começa, cansou, para, saia desse padrão que começa quando ficou difícil, para, saia desse padrão incrédulo, que quando as coisas estão complexas e você precisa agredir, confiar, depender, você para, saia desse padrão. Saia dessa mentalidade, saia desse ambiente e vá para o lugar aonde eu vou te mostrar. Saia, quebra isso. Você vai começar a seguir com base a uma direção. Você vai começar a ver com base ao que eu vou mostrar.
Quando Deus disse a Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, Deus não disse para ele onde ele iria. Deus não disse, nós não lemos, aonde eu te mostrarei. Quer dizer que Deus ainda não havia mostrado a ele. Ele ainda não sabia para onde ele ia. Ele ainda não sabia. E isso é algo que falta em muita gente. Falta em muitas pessoas. Mas a realidade é que muitas pessoas comparam grandeza, riqueza, prosperidade, com base naquilo que ela vê aqui. Mas quando nós falamos de prosperidade, de riqueza, e quando Deus fala de prosperidade, de riqueza, Deus não está comparando apenas aquilo que nós estamos vendo. Deus está vendo superior a tudo isso. Superior. Você vê que interessante, né? Esses dias eu estava ouvindo um culto da bispa, muito antigo, e a bispa ainda falava, nesse culto, falava sobre o Apocalipse, o final dos tempos, e ela ainda mencionava sobre que quando nós formos tirados daqui e vivermos com o Senhor na glória, o arrebatamento acontecer e tudo acontecer, a Bíblia diz que nós vamos andar em ruas do quê? De ouro. Ouro, hoje, é o metal mais valioso que tem, não é? Não é o metal mais valioso que tem? Não sei nem se é metal, mas enfim, ouro é o mais valioso que tem. Mas vamos lá. Quando o Senhor fala de ruas de ouro, quer dizer que antes dele criar os céus e a terra, já tinha ouro, não tinha? E pertence a quem? Não é o metal mais precioso? Não é o mais valioso? E o que o Senhor fala sobre o ouro e a prata? Que Ele vai dar a quem? A mim e a você, não é? Você vê que como é limitado a visão e a mentalidade de algumas pessoas acerca de prosperidade. Nós fomos formados assim. Fomos formados assim. Definimos um padrão assim. Quantas pessoas que vieram de um padrão com uma mentalidade assim, se eu conseguir pagar as minhas contas, tá bom. Alguém já ouviu alguém falar assim? Já ouviu? Se eu conseguir pagar as minhas contas, tá bom. Se eu conseguir pagar as minhas contas, tá bom. Se eu conseguir fazer tal coisa, tá bom. Não, se eu conseguir pelo menos um carrinho, nossa, já está de bom tamanho. Se eu conseguir isso, de onde veio isso? Por que muitas vezes a palavra vem com esse objetivo, com essa direção, para que venhamos sair desse padrão? Porque assim como essa mentalidade de terá o manteve em um lugar e o impediu de viver tudo que Deus tinha com ele, assim tem muitas pessoas sendo impedidas por conta de suas escolhas, de suas decisões, de viver tudo que Deus tem com elas. O problema não são as pessoas. O problema não é as pessoas, não, mas é que eu trabalho numa empresa, eu não sou reconhecido, não, é porque eu não recebi o dinheiro da parte da minha herança, não, é porque isso, é porque aquilo outro. Espera um pouquinho, espera um pouco. Quem é o seu Deus? O que Ele quer fazer por você? O que Deus encontrou no seu coração? O que Ele tem encontrado no seu coração? É algo que nós devemos pensar. Porque 2023 é um ano da unção de governo. E não há como governar sem primeiro se autogovernar. É ou não é? Não tem como. Isso é fato. E uma coisa é fato também. 2023 é um ano de governo e de aprender a se governar.
Quem aprender a se governar, se autogovernar em 2023 com todas essas direções, vai estabelecer uma vida de governo, porque entende o padrão. Porque quando Abraão saiu da terra, da parentela, do lugar aonde Deus tinha com ele, qual foi o retrocesso que Abraão teve na vida? Abraão morreu miserável? Você ouviu falar que Abraão morreu miserável? Você ouviu falar que Abraão não viveu os seus sonhos, por mais desafiadores que eram o sonho dele de ter um filho? Ele viveu? Nós poderíamos resumir a vida de Abraão assim: Abraão viveu tudo o que o dinheiro podia comprar, e ele teve todos os seus sonhos, ou seja, ele viveu tudo que o dinheiro podia comprar, e o que o dinheiro não comprava, ele também viveu. Ele teve saúde, ele teve paz, ele casou, ele foi liberto daquela esterilidade, a esposa foi liberta daquela esterilidade, ele viveu, a esposa, melhor dizendo, foi liberta daquela esterilidade, a esposa morreu, ele casou de novo, teve mais filhos, a vida dele foi próspera, e a Bíblia diz que ele morreu com uma vida assim, abençoada, honrada. Após muito tempo, estamos nós falando aqui de quem? De Terá ou de Abraão? De Abraão, com louvor. De Terá foi apenas uma citação. Apenas uma citação. E agora vamos lá. Aonde entra a dor do arrependimento aqui? Será que Terá também não recebeu a direção? Será que ele também não recebeu? Repete assim comigo: todos nós recebemos. Todos nós recebemos. É interessante, aquela referência que diz que até os loucos não errarão caminho. Tem essa passagem. Que até os loucos, já viu esse versículo? Não errarão caminho. Deus fala até com aqueles que para muitos não está entendendo, as pessoas não, eu estou falando com aquela pessoa, não entende, porque ele tem problema, ele não entende, ele não compreende. A Bíblia diz que até eles não errarão caminho. Você vê que nós somos o que acreditamos. Repete assim comigo: e você definitivamente precisa acreditar nisso. Isso é o que você acredita. Se você acreditar que você pode, que você consegue, você vai vencer. Você vê que durante todo o caminho de uma pessoa, ela tem os seus desafios, as suas afrontas, as suas dificuldades ali, que pode, de uma certa forma, impedi-la de chegar naquele determinado lugar. Mas é uma coisa tão interessante, que as joias mais caras, as pedras mais caras, o próprio ouro, é fácil para você encontrar o ouro? Eles não têm que fazer perfurações, fazer toda aquela parte de procurar o ouro. As pedras preciosas são procuradas, são perfuradas em lugares muito difíceis, complicados. É ou não é assim? Por quê? Porque tem valor. Isaías 35:8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus os caminhantes. Lá, eu quero só aquela última parte, repete assim comigo: até os loucos. O que está escrito ali? Em outra tradução, não errarão o caminho. Não errarão, não vão perder a direção, não vão deixar de seguir. Você vê que durante todo esse tempo que você segue,
você tem direção de Deus. Tem ou não tem? Você já viveu isso aqui, ó? Quando você está diante de uma situação, lá dentro vem uma voz e fala para você o que você tem que fazer? Quem já viveu isso aqui? Já? Ó. E aí muitas vezes o que a gente faz? Eu vou fazer assim mais longe, só para ficar mais claro. A vozinha está dizendo assim para você, ó, vai para cá. É ou não é? E o que você fala? Não, pera um pouquinho, não, é porque eu estudei e com base aos estudos e com base a essa informação que não é de Deus e com base àquela outra mentoria, a esse consultor, a esse especialista e aquela pessoa que chegou no resultado, ele seguiu por esse caminho. Então eu vou por esse. E ele vai. O que acontece? Quebra a cara. Aí quando ele se consulta com aquela pessoa que chegou lá, aquela pessoa diz assim, olha, eu segui com base a isso, aquilo outro, mas eu ouvi a Deus. Você pode chegar no resultado ou superior àquilo que aquela pessoa chegou, mas ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus. E o caminho que aquela pessoa seguiu não quer dizer que não tenha levado ela ao resultado, ao sucesso, mas o caminho que Deus quer que você siga é outro. Porque Deus espera de mim e de você obediência, fidelidade. Nós somos aqueles que vamos levar as pessoas a mudar a mentalidade, o padrão, a visão, que elas, por muito tempo, estão escravas. Escravas, perdidas. Pessoas que estão literalmente aí, vivendo uma vida arruinada, por conta de uma mentalidade, por conta de um padrão, de um ensino. Elas foram treinadas. Você vê que isso é tão forte. Quem aqui já mentiu? Alguém já mentiu alguma vez na sua vida? Já? Você já treinou para mentir? Quem que te ensinou a mentir? Alguém diz para você, ó, você tem que mentir, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Só se for insano. Mas você aprende a mentir vendo outras pessoas mentir, não é? E tem aquela questão do espírito, do pai, da mãe, de um familiar, de um ambiente, que aquele demônio, ele sai e vai e entra naquela pessoa. O bispo Anderson falava esses dias, eu não me recordo que dia ainda foi esse culto, foi nesses cultos agora às 7 da manhã, e ele citava um exemplo, que às vezes a pessoa mente tanto, e que às vezes não é nem mentira por coisas expressivas, mentira por coisa boba. Às vezes você está num ambiente assim, onde tem 2, 3, 4 pessoas ali reunidas, e ali uma pessoa fala uma coisa, e talvez é engraçada, alguma outra coisa, e para não ficar por baixo, o que aquela pessoa chega e fala? Ela inventa alguma coisa, fala uma mentira, só para também entrar na onda daquele movimento. Aí você fala assim, cara, isso é uma bobeira. É ou não é? Uma coisa boba. Mentiu. E se eu dizer para você que o diabo tem mentido para você constantemente e tentando colocar na sua mente que você não pode, que você não é capaz, que não vai dar certo para você? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu já ouvi, para você ver, olha, eu com 9 anos de idade eu tive uma oportunidade.
E eu sei que aquilo não era o propósito de Deus, mas eu quero que você entenda o exemplo. 9 anos de idade eu recebi uma oportunidade na escola, e tinha uma professora, uma professora japonesa. Aquela mulher era uma mulher assim, eu sei que aquela mulher era usada por Deus, porque aquela mulher, a maneira que ela investia nos alunos e ensinava, e era a vida dela. Então ela tinha aquela preocupação com o ensino, com o aprendizado, e ela, com todo o conhecimento que ela tinha adquirido ao decorrer dos anos dela, e da cultura dela, então ela sempre procurou ajudar os alunos. Então, quando ela sabia que tinha uma oportunidade de estudo para acrescentar, agregar nos estudos, ela ia lá e levava, fazia fusão, apresentava aquela instituição, levava o aluno, trazia na escola, fazia as palestras, incentivava, e isso, e aquilo, aquilo outro. E ela tinha filhos que eram agrônomos. E naquela época aquela mulher disse assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade, você vai fazer isso, aquilo outro, e você vai ser aquilo, e você vai fazer isso. E quando ela chegou para mim, vários daqueles alunos que estavam lá, que receberam a mesma oportunidade que eu, que naquele momento, naquela ocasião, foram 7, mas haviam outras oportunidades, somente 2 alunos foram e seguiram, e se tornaram agrônomos hoje, são conceituados. Eu não vou citar o nome deles aqui, mas são conceituados. Um atua na região do Mato Grosso do Sul, e o outro atua fortemente aqui na região de Araçatuba. São pessoas de alto padrão mesmo, e conseguiram atingir lá, chegar onde eles almejavam, em aquilo que, eu acredito que propósito que Deus tinha com eles. E eu lembro que ela perguntou para cada um, você acredita? Não, eu não acredito que eu consigo, a maioria. Você está conseguindo entender? Não, eu não acredito. Não, mas você, olha aqui, ela com muita paciência, não, mas você tem que ter alguma coisa dentro de você. Ela não era cristã, nada, mas ela dizia de uma forma que eu falava, aquela mulher, hoje eu tendo esse entendimento, não, na época eu não entendia. Não, mas tem que ter alguma coisa dentro de você. Tem que ter alguma coisa, você tem que ter algum sonho, você tem que ter... Não, eu não acredito, eu não consigo, não é para mim. Porque eu ouvi muito isso. Você está conseguindo entender? Então, eu fui treinado para não acreditar, eu fui treinado para não desejar uma vida abençoada, eu fui treinado para não sonhar coisas grandes, porque aquilo não era para mim. Olha só. Eu fui treinado a não olhar para aquilo, porque você, olhando para aquilo, talvez você não alcance, você vai se decepcionar por você não alcançar. Eu fui treinado para isso. Treinado para isso. E quando você ouve muito aquilo, chega um ponto que você fala assim, opa, o meu ambiente é isso aqui, ó, cada um no seu quadrado. Não é isso que as pessoas falam? Cada um no seu quadrado. Eu tenho que ficar aqui. Não, aquilo lá não é para mim. Eu tenho que me conformar com isso aqui, eu tenho que aceitar isso aqui. É esse quadradinho aqui que eu tenho que me conformar. E você vê que tem muita gente assim. Muitas crianças assim. Muitos adultos assim. E é o ponto de você romper. É o ponto de você romper com aquilo que é preciso, crendo em Deus, crendo na palavra, confiando em Deus, confiando na palavra, você fazendo aquilo que Deus espera que você faça. E é por isso que a palavra vem, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do lugar onde mostrarei. Sai e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Para que você possa viver tudo que Deus tem com você. Viver tudo que Deus tem com você. Eu poderia citar N exemplos aqui de tantas outras pessoas que chegaram em lugares e que alcançaram níveis altíssimos por intermédio de rompimento, por intermédio de quebrar o padrão. Hoje você ouve muito marqueteiro falando por aí, saia da caixa. Por que é sair da caixa?
Por que quer sair da caixa? Porque a caixa é o sistema. Você está conseguindo entender? A caixa é o sistema, o mecanismo do sistema. Então todo mundo está fazendo o que está dentro desse quadrado aqui. Aquele que está ousando, saindo da caixa, está tendo resultado. Está tendo resultado. Ele está explorando coisas novas. Está conseguindo entender? Ele está explorando coisas novas. Ele está ampliando o seu horizonte. Ele está vendo coisas que talvez aquele que está dentro da caixa não está vendo. Aquele cara saiu da caixa, ele está vendo para fora da caixa, ele está vendo todos os erros que todos aqueles que estão dentro da caixa estão cometendo. E é o que acontece quando você sai desse padrão. Você olha, hoje, aqueles que saíram desse padrão, conseguem olhar para essas pessoas e poder ajudá-las, orientá-las, instruí-las e dizer, olha, isso aqui não é bom, olha, isso aqui não é bom, essa maneira que você está agindo não é boa, essa atitude não é boa, você vai ter dor de arrependimento aqui. Por que as pessoas caem tanto, como eu disse para você no início do culto? Quantas pessoas caíram já no golpe do Bitcoin? Quantas pessoas? Eu conheci pessoas que perderam dinheiro e perderam muito. Perderam dinheiro com promessas. Mas espera um pouquinho. Promessas, 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 promessas. Quem promete e cumpre? Tem gente que diz assim, eu dei a minha vida, tudo que eu tinha para aquela pessoa, e eu perdi. Bem feito. Por que você não deu a Deus? O que está escrito está em Salmos 35, 27, o salmista Davi dizendo, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um justo, e nem a sua descendência, desamparada, abandonada, mendigar o pão. Por que não confiou em Deus? Aonde está escrito que Deus abandonou alguém? Aonde está escrito que Deus desamparou alguém? Aonde está escrito que Deus deixou aquela pessoa sem viver os resultados que Ele tinha para ela? Porque até os nossos sonhos, por conta de padrões, são menores aos que Deus tem para nós. São menores. Quantas vezes você começou a buscar, orar, projetar a sua vida e buscar por algo, e Deus fez algo na tua vida, você falou assim, não, eu posso viver muito mais. É ou não é? E você começou a projetar mais. E quando você viu, você disse assim, poxa, eu nunca imaginei que eu iria viver. Quem já disse isso? Quantas? Nunca imaginei que eu iria viver isso. Nunca imaginei que eu iria viver isso. Nunca imaginei. Nunca tive essa visão que eu ia viver isso, que eu podia sonhar por isso, que eu podia almejar por isso, que eu podia trabalhar por isso, que eu podia investir nisso. Nunca. E são essas coisas que marcam a história. São essas. E agora, qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Sair. Deus quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Mas com essa mentalidade não dá. E deu o exemplo aqui que a bispa tinha dado também em um culto há muitos anos atrás. De um faxineiro de uma empresa. E todo dia chegava o dono, o gerente, o encarregado da empresa chegava e vinha o motorista, chegava com ele, abria a porta, falava, bom dia, senhor, ele passava, ia, passava no meio da empresa, ele fazia questão de passar no meio das dependências da empresa para ver como que estava, subia, chegava, cumprimentava. E aí um dos faxineiros disse assim, assim é fácil, viver assim é fácil. Que isso, só de carrinho ali e tal, não sei do que, isso, aquilo, é fácil. Isso chegou até no dono. O dono falou assim, pois bem, proporciona a ele essa condição. Então vamos lá, 1 mês, a empresa está nas suas mãos. Então agora você coordena tudo. Eu vou te dar o motorista, eu vou te dar o salário, eu vou te dar todos os benefícios que essa pessoa aqui tem. E você vai assumir o lugar dela. Eu vou deixar pessoas para te assessorar. E eu quero ver o que vai acontecer.
Deu 7 dias. Ele não aguentou, pediu para parar. Você está conseguindo entender? Se você não mudar a mentalidade, não tem como você chegar em coisas grandes. Se você não mudar o espírito, se você não mudar a tua visão das coisas, você não vai conseguir desfrutar de coisas grandes. Porque quanto maior aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos, aumenta a responsabilidade. E se você está acostumado com aquela visão pequenininha, você não vai conseguir entender o todo. Você não vai conseguir compreender o todo. Não vai. Você vê que tem muita gente que diz assim, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Nossa, eu quero muito chegar nisso aqui, eu quero ter. Você tem estrutura para isso? Você tem estrutura? Porque assim, quanto mais você cresce, se você recebia ataque de inveja, de olho gordo, de maldade, de setas que se levantavam contra a tua vida, naquela vida pequena, que você falava assim, como uma pessoa pode ter inveja de mim? Quantas vezes eu já pensei, falei assim, caramba, uma pessoa chegou para mim uma vez e falou assim, poxa, eu tenho inveja de você. Eu falei assim, do quê? Não, eu tenho inveja, não sei do que, tal. E isso, há muito tempo atrás, a pessoa disse assim, não, é porque às vezes você ri, você chega, tal. Eu falei assim, rapaz, mas você nem sabe da minha vida. Eu estou lutando, muitas vezes eu estou nos desafios, e eu estou vencendo aquilo. Eu falei assim, não, mas eu tenho inveja de você. Eu falei, caramba, você podia ter inveja. Se eu tivesse uma BMW X7, ou alguma coisa, ou fosse um multimilionário, ou alguma coisa assim, de alguma coisa mais expressiva, você tem inveja disso? Eu tenho inveja disso de você. E aí, você sabe, né, que eu já não paro por ali, né? Eu falei, você tem inveja de mais alguma coisa? E a pessoa começou a falar. Aí eu falei, você tem inveja de mais alguém? Sim, dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa. Eu falei, filho, você tem problemas. Você está conseguindo entender? Você tem problemas. Você precisa trabalhar isso. Orientei, enfim, gastei tempo com aquela pessoa, naquela época, acho que uns 6 anos atrás. E assim, mas é por isso. Se tem, naquela época, ou tem situações que tem inveja, você estando num nível, imagina você estando num outro nível. Qual que vai ser o tipo de inveja? Lembra que a bispa fala isso? Que às vezes você leva burdoada, você não sabe nem de onde. É como você está no escuro, você está andando no escuro e vem alguém assim, dá um tapa e você nem vê. Da onde veio? Quem foi? Você nem sabe. Você nem sabe. Porque os demônios são maiores. Se você não mudar o padrão, você está conseguindo entender onde eu quero chegar, não? Se você não mudar o padrão, se você não sair daquele padrão com aquela mentalidade, você não vai conseguir desfrutar. Porque vai ficar desconfortável para você. Vai ser muito ataque, muita afronta. Mas na realidade, não é que é muito ataque, muita afronta. É o mesmo ataque, mas naquela época você tinha pouco, porque você estava naquele nível. E agora um outro nível, os ataques serão maiores. As situações serão maiores, porque você está numa outra visão, num outro espírito. E a ideia é que haja esse desenvolvimento, esse espírito, essa evolução. E por isso que você não pode. Por isso que você não pode. É todo dia que você quer vir na igreja? É todo dia que você quer orar? É todo dia que você fala assim, nossa, eu estou com muita vontade de orar hoje. É todo dia? É todo dia que você quer acordar de madrugada? Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Tem dia que você não quer orar. É ou não é? Tem dia que você não quer orar, tem dia que tem gente que não quer vir à igreja. Tem gente que tem dia que não quer vir à igreja. Você vê que às vezes falta. Mas a bispa disse muito isso no começo do ano. Muito. Não é aquilo que queremos. É aquilo que eu preciso. E eu preciso. Eu preciso. Semana retrasada eu ouvi um depoimento de um senhor de 67 anos de idade, fazendo fisioterapia para andar com muita dificuldade, com reumatismo e com tantas outras problemas de saúde. E ele dizendo
para a enfermeira que estava assessorando ele: filha, se eu tivesse bebido água. Filha, se eu tivesse feito atividade física. Filha, se eu tivesse feito isso. Tantas coisas. Você imagina quanto arrependimento? Quanto arrependimento? Eu disse aqui já. Eu estou numa luta, num desafio tremendo, gigante. Há 16 anos atrás, eu já falei isso aqui. A bispa tinha estabelecido no ministério que era uma regra, todo mundo tinha que fazer atividade física, pelo menos num horário ou outro, e cada um se ajustava no horário e fazia. E eu fazia porque tinha que fazer. Você está conseguindo entender? Olha a mentalidade medíocre. Olha a mentalidade. Eu fazia porque eu tinha que fazer, era uma regra. Eu tinha que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer uma regra? Vou ser cobrado? Não, eu vou fazer. Fazia. Mas tudo aquilo que ela fez foi para que pudesse despertar e levar aquela mentalidade medíocre a quebrar aquele padrão e entender o quanto aquilo é importante para a vida. Aí lá vai eu, depois de muitos anos, com dores no joelho e com dores nas articulações, tendo que fazer atividade física porque já estava com dor. Olha que coisa. E aí, o que me veio? Lá atrás, a bispa falando: filho, beba água. Beba água. Faça atividade física. Se eu tivesse feito lá atrás, eu não teria tido os problemas que eu tive no joelho e nas articulações e que eu tenho que forçar hoje. Você está conseguindo entender? É a dor do arrependimento. Quantas vezes situações assim? Quantas? Esses dias ainda uma pessoa veio para um atendimento com uma das lideranças e disse: olha, eu preciso fazer isso, aquilo, eu ouvi no programa faz 10 dias atrás, e isso, aquilo, e sem saber que aquela pessoa já tinha assistido aquele programa, o líder falou: não, assiste esse programa aqui, que a bispa falou desse assunto. Ele falou assim: eu já assisti. Ele falou assim: por que você não fez? O que você acha que eu vou fazer por você? O que você acha que eu vou fazer por você? Você acha que eu tenho uma varinha mágica, eu vou fazer alguma coisa aqui por você? São decisões, são escolhas. Eu não tenho como fazer. Eu falo isso quando eu oriento alguém, uma pessoa diz assim: olha, nós conversamos aquele dia, certo? E o que você fez de lá para cá? Qual foram as decisões, qual foram as escolhas, como você agiu, como você tem procedido pós aquelas orientações? Não, se você não fez, como que você vai conseguir medir? Você está conseguindo entender? Como que você vai conseguir ter o resultado? Como que você vai conseguir ver as evoluções na sua vida? Isso tudo é padrão. E você tem que romper com isso. Senão não é possível você viver o que Deus tem com você. Não é possível. E Deus tem coisas grandiosas. Não sofra a dor do arrependimento. Não sofra a dor do arrependimento. Não sofra. Você vê que o bispo Murilo ainda falava na quarta-feira, no culto com a pastora Mariana no Shalom. Você vê quantas mulheres, quantos homens, depois que separou, depois que divorciou, largou, rompeu o casamento, aí disse assim: nossa, se eu tivesse feito isso, talvez eu estaria casado. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse isso. Por quê? Será que ele só pensou depois que ele fez? É assim que acontece? Só pensa depois que faz? Não, pensa antes também. Como diz o Billy Graham, né? Perguntaram para o Billy Graham uma vez, e disseram a ele assim: se você tiver você e uma mulher no quarto, e ela tiver ali, atraente, sensual, e você estiver ali, você trairia a tua esposa? Ele falou assim: sim, claro. Ele falou assim: como você trairia a tua esposa? Ele falou assim: primeiro, eu trairia se eu estivesse lá dentro, mas eu decidi não entrar no quarto. Eu não entro no quarto. Você está conseguindo entender? Eu não entro no quarto. Simples. Eu não vou fazer, eu não vou seguir.
Ah, não, eu não vou entrar no quarto. É uma decisão, é uma escolha. Eu decidir não entrar no quarto. Simples assim. Ou seja, é possível pensar antes. É possível você ter um entendimento antes, para que você siga e não sofra a dor do arrependimento. Desfrute da dor, do investimento que você fez em Deus. Investimento em Deus. Investimento em Deus, na palavra, com base a tudo aquilo que Deus tem dado a nós todos os dias. Você vê que coisa, né? Olha o cuidado. Que dia que tem um programa Mudança de Vida hoje da Bispa? Quem sabe os dias que passa o programa da Bispa? Quem sabe os dias que passa o programa? Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias à meia-noite ele está disponível. Às 5 horas da manhã, tem lá a oração com o Bispo Murilo. Às 6 horas da manhã, tem as séries da Bispa. Dependendo do dia, tem um culto. Do Bispo Fernando, do Bispo Murilo, da Bispa, do Bispo Maurílio. Às 11h30 da manhã tem um programa debaixo das suas asas com o Bispo Maurílio, todo dia. Todo dia. E sabe o que faz as pessoas viverem resultados e não se arrependerem? Isso aqui, ó. Até anotei aqui, ó. Até trouxe aqui, ó. Olha que coisa difícil. Difícil, hein? Repete isso comigo. Disciplina é igual a liberdade. Você tem paz. Disciplina é igual a liberdade. Mas olha o que diz aqui, ó. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, para finalizar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É gostoso acordar às 5 horas da manhã, num friozinho desse, você ter que fazer atividade física? Hã? É uma delícia, né? Você fala, eu estou hoje, Hã? É assim que você acorda? Hã? Cuidado, hein? Cuidado com a sinceridade. Hã? Aí diz assim, ó. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ó, até exercitados fala aqui, ó. Não é. Não é alegria, não é gostoso, mas é necessário. Nós já estamos virando hoje, já estamos aí às vésperas para virar maio. Gente, já passou o mês de abril. Nós já estamos no mês de maio. No mês de maio, essa semana eu fiz 20 anos de casado, ainda dizia com a minha esposa, falei, quanto tempo já passou? Quanto tempo já passou? E aí fui ver lá as fotos, o vídeo do casamento. Eu falei, olha isso, olha aquilo, há quanto tempo já passou? Meu Deus, 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. Meu Senhor Jesus, eu fiquei assim, Senhor, teve um momento que eu fiquei assim, quieto ali, refletindo, pensando, falei, quanto tempo passou? E para mim que sou casado, quantas situações que nós já vivemos, que poderíamos não estar mais juntos, mas foram decisões e escolhas. Consegue entender? Decisões e escolhas. Porque todo casal tem isso. Todo casamento tem. Decisões e escolhas, decisões e escolhas, decisões e escolhas. É isso. Não é fácil. Algumas coisas não são fáceis. Repete assim comigo, mas Deus me sustenta e me ajuda. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados. Eu quero que você reflita. O que tem impedido você de sair desse padrão, dessa mentalidade?
O que tem impedido você de ver e de viver tudo o que Deus tem preparado para você? Talvez você ouviu e recebeu, e foi doutrinado, treinado, para não desejar coisas grandes, para não querer coisas grandes. E é uma coisa que você tem que refletir, porque talvez isso vem lá de trás. Você não pode, não dá, isso não é para você. Quem disse isso para você? Quem disse isso? Você tem que ver quem disse. Foi Deus? Não, não foi Deus, então não importa. Não, mas tal pessoa disse que eu não posso, porque isso, aquilo. Não. Claro que nós temos toda a coerência com leis e com situações que agrada e desagrada a Deus. Mas se não foi Deus quem disse, não tem por que você alimentar e crer nisso. Trabalhe para sair desse lugar que tem levado a arrependimento. E tem gente que está arrependida, mas não por coisas de muito tempo. Tem gente que está arrependida de semana passada, por causa da preguiça, da inércia, do comodismo. A preguiça é uma desgraça na vida de pessoas. E você tem que entender que Deus espera de nós um rompimento. Diga isso ao Senhor. Diga: Senhor, me ajuda eu ver que eu não estou vendo. Me ajuda eu entender o que eu não estou entendendo. Diga isso a Deus. Diga: Senhor, chega de viver arrependido. Senhor, chega, estou cansado. Diga para Ele, diga: Senhor, estou cansado, cansei. Cansei, eu sei que são atitudes, meu Deus, eu cansei, eu estou cansado disso, chega. Toda vez, estou arrependido por isso, estou arrependido por aquilo, estou arrependido. Por que eu não me posiciono? Senhor, me ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Você vê que Deus está atento a mim e a você. Olha a atenção que Deus deu a Abraão, vendo ali o resultado negativo que o seu pai teve. Deus olhou para Abraão, a mesma forma que tinha chamado Terá, chamou Abraão e deu a ele as direções, e ele foi acatando, recebendo, ouvindo, praticando. Terá não praticou, Abraão praticou, ele escolheu, ele decidiu seguir. Ele decidiu viver. Não, eu vou seguir, eu vou fazer. Quantos casamentos, quantas pessoas que não prosperaram, quantas pessoas que perderam tantas coisas na vida, e que hoje olham e dizem: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse me posicionado assim, se eu tivesse agido dessa maneira. Deus te vê. E Ele quer te ajudar. Deus viu Abraão. Deus viu Abraão. E eu quero que você diga isso para você mesmo. Deus me vê. Deus me vê, Deus me vê, Deus me vê. Ele sabe o meu nome, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe. Eu não sei o que você está vivendo.
Talvez seja aquele tipo de pessoa assim: pastor, a minha vida financeira está um caos. Os meus negócios, a minha empresa, o meu investimento, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, está tudo parado. Deus tem falado com você o que você tem que fazer. Então faça. Ó Deus Todo-Poderoso, em oração, meu Senhor, na Tua presença, eu oro e peço, passa com o Teu sangue, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, que todo bloqueio, que toda barreira, que toda blindagem, que ainda, meu Pai, está travando a vida dela, todos os pensamentos, os padrões negativos, meu Deus, que foram desenhados, meu Deus, e que ela, meu Pai, automaticamente tem seguido os mesmos passos, meu Deus, os mesmos detalhes, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que tem travado a vida dela, tudo aquilo que tem travado a mente dela, tudo aquilo que tem levado ela a ser, meu Pai, uma pessoa emocional, uma pessoa impulsiva, uma pessoa sem controle, sem domínio, uma pessoa, meu Deus, que não tem seguido, que não tem acatado, meu Pai, as direções simples, meu Deus, eu ordeno que todo esse mal, coloque as mãos na sua cabeça, coloque as mãos na sua cabeça, e eu quero que você ore comigo, e eu quero que você repreenda agora, toda essa obra negativa, toda essa influência negativa sobre a sua vida, todo esse padrão na sua mente, que muitos ainda, por mais que ouvem, não conseguiram romper. Eu quero que você repreenda agora, diga: eu ordeno agora, em nome de Jesus, eu ordeno agora que esse padrão seja quebrado, que essa mentalidade seja quebrada, que esse desenho limitado seja quebrado, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora, eu exijo agora, que todo mal, que toda atuação diabólica, que tem agido, que tem atuado na mente, no coração dessas pessoas, eu ordeno agora, eu exijo agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus, com as mãos no alto da sua cabeça, repete assim comigo, diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: Senhor Jesus, renova a minha mente, os meus olhos. Diga: Senhor Jesus, cubra a minha vida com essa unção, com esse poder, em nome de Jesus. Diga: eu sou novo, em nome de Jesus. Diga: e eu creio que eu vou viver coisas novas, resultados novos, eu vou viver uma vida extraordinária, uma vida incrível, em nome de Jesus. Então, com as mãos no seu coração, declare agora tudo aquilo que você vai viver. Eu não quero que você fique com a boca fechada, eu não quero que você fique calado, eu quero que você declare o que Deus tem para você, o que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Isso, abra a sua boca agora e declare, diga: eu creio, eu posso, eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado, eu tenho saúde, eu tenho paz, a minha família é uma bênção. Declare sobre a sua vida, declare sobre a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua empresa, o seu negócio, a obra das suas mãos. Quem disse para você que não ia dar certo, mentiu para você. Quem disse que não ia fluir, mentiu para você. Quem disse que você não podia, mentiu para você. Deus tem coisas novas, grandiosas para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em oração na Tua presença,
seja, meu Deus, em concordância, Senhor Jesus, com cada uma dessas pessoas. Eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que ela tem proferido, tudo aquilo que ela tem declarado para a sua vida, a sua casa, a sua família, eu declaro, Senhor, definições, eu declaro, meu Deus, respostas, eu declaro, meu Deus, um povo honrado, abençoado, realizado, feliz, próspero, meu Deus, em tudo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, aquilo que essa pessoa tocar vai prosperar, aonde ela pisar, ela vai viver, meu Deus, aquilo que ela almejar, aquilo que ela sonhar, meu Deus, ela vai alcançar, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Eu determino, Senhor, eu determino em nome de Jesus, um povo próspero, um povo frutífero, um povo abençoado, um povo que vai marcar a sua geração, o povo abençoado na terra, um povo abençoado na terra. Diga isso: eu sou abençoado, eu vou frutificar, eu vou prosperar, eu vou marcar a minha geração, eu vou marcar a minha geração, em nome do Senhor Jesus. Eu sou abençoado na terra, eu sou abençoado na terra, eu sou abençoado na terra. Diga isso: eu sou abençoado na terra. Diga isso, possua isso no seu espírito: eu sou abençoado na terra, eu sou abençoado na terra, eu sou abençoado na terra. Em nome de Jesus, eu vou viver tudo que, assim como Abraão viveu, tudo que o dinheiro pode comprar, e tudo que o dinheiro não compra, eu vou viver. O Senhor tem para mim sim prosperidade, o Senhor tem para mim sim saúde, o Senhor tem para mim sim paz, em nome de Jesus. Possua isso, possua, em nome de Jesus. Que aquela mentalidade de escassez, aquela mentalidade limitada, ela ficou para trás. Você vive um novo tempo, decisões novas, resultados novos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse de um novo tempo, e eu creio que eu vou viver tudo o que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.